Bom dia a todos, tudo bem com vocês? A paz de Yahweh para cada um, Shalom para cada um, graça e paz, que Yahweh possa abençoar a vida de cada um. Deus está com vocês. Seguinte, ontem tivemos a nossa aula, né? Foram poucas pessoas ali ontem, mas eu acredito que as pessoas que foram saíram ali abençoadas, né? Nós tivemos uma aula bem diferente. Então, o que eu vou fazer hoje? Mostrar um pouquinho do que tivemos na aula, tá bom? Ontem nós tivemos, a gente imprimiu, para as pessoas que estavam lá, imprimimos a folhinha, né? Para o pessoal seguindo a aula, né? Não vou colocar a folhinha aqui no grupo, mas por favor, vocês que não foram ontem podem pegar a folhinha comigo depois, tá bom? Acho que fica mais fácil dessa forma. É o seguinte, eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui para que vocês possam entender muito bem o que foi feito ontem, tá bom? E durante essa semana a gente vai discutindo sobre isso. Mas vamos lá. O assunto é santidade. O que é santidade? E nós vamos dividir o que é santidade para o corpo, o que é santidade para a alma, o que é santidade para o espírito, certo? Muitas pessoas se enganam um pouco sobre santidade, né? Mas eu quero deixar aqui para vocês aqui os dois significados de santidade, para que fique bem explicadinho, para que a gente possa prosseguir nos próximos assuntos, tá bom? No dicionário em português, santidade é uma condição ou circunstância de santificação, que pode ser considerado puro ou virtuoso. No significado teólogo, a santidade, ou em hebraico chamado Kodesh, denota consagração, separação e dedicação, ser colocado à parte, se separar para algo, entendeu? Aí nós trouxemos um versículo, né, que fica em Romanos 12, do 1 ao 2, que diz assim, ó: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Yahweh, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Yahweh. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Yahweh. Vamos lá então. Nós temos que ser sacrifício vivo e santo. Então nós temos que ser sacrifício vivo, separado e dedicado, agradável a Deus. Se nós formos dedicados, consagrados, separados, nós estaremos fazendo nosso culto racional. Nós vamos ter certeza daquilo que estamos fazendo. Então o Senhor está se agradando, porque nós estamos dando nosso culto racional a Ele, com inteligência, com sabedoria, buscando sabedoria e inteligência. E ainda diz assim no versículo que não se amoldem ao padrão deste mundo. Sabe por quê? O mundo, a grande parte, a grande população, eles querem simplesmente fazer um culto irracional. Só ouvir, fazer ali mais ou menos, entendeu? Mas aqui está diferente. Vamos fazer um culto racional porque nós somos separados por Deus.
Eu acredito que quem está no ID Jovens é separado por Deus. E continuando aqui, ó. Transformem-se pela renovação da sua mente. Isso significa que você tem que buscar todos os dias a renovação da sua mente. Todos os dias você tem que se transformar, renovando a sua mente dia após dia, buscando dia após dia, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Pronto, é isso aí. Se você começar a seguir esses passos, você vai experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, de Yahweh. Ok? Vamos para cima. Estudo da semana. O estudo da semana essa semana nós vamos sempre ver entre o corpo, nós vamos sempre ver a santidade entre o corpo, a alma e o espírito, tá ok? Só que essa semana nós vamos falar bastante a respeito do corpo, tá bom? Por quê? Porque em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 4 ao 5, diz assim, ó: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Yahweh. Então, o que ele fala? Que nós temos que controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Então, calma aí. Se santo é se dedicar, se separar, e honroso é você ali dar honra, né, ao seu corpo, dar honra a Deus através do seu corpo. Então nós temos que saber controlar. Para saber controlar, nós temos que saber o que acontece com o nosso corpo, entendeu? Nós temos que ter essa propriedade de saber o que se passa com o nosso corpo, tá ok? Seguindo aqui, eu trouxe alguns sistemas do corpo humano: cardiovascular, digestivo, esquelético, muscular, nervoso, respiratório, urinário e assim vai, certo? Só que eu peguei um sistema e entrei um pouquinho a fundo nesse sistema, que é o sistema tegumentar. O sistema tegumentar, ele tem um órgão que é o maior órgão que tem no nosso corpo. Esse órgão é a pele, certo? Então a pele, na pele ela tem mini órgãos sensoriais chamados de receptores, que eles registram tudo o que acontece com a pele. Tudo o que acontece com a pele eles registram, eles mandam para a medula, né? Os neurônios, né? E manda para o cérebro, entendeu? Para os neurônios do cérebro. Então, o estímulo da nossa pele dá uma resposta, entendeu? Qualquer estímulo que acontece, o frio, o calor, manda ali, ele tem um sensor que naquele sensor fala: opa, tá frio, ele manda a informação pro cérebro. Opa, tá calor, ele manda informação pro cérebro. E o cérebro responde. Então, se tá frio ou se tá calor, o corpo tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Entendeu? Ah, eu recebi uma picada de um alfinete aqui. Tá, então o sensor manda a informação para a medula, e a medula manda uma informação para o cérebro, e a própria medula manda uma informação pro sensor. A informação que a medula vai mandar pro sensor vai ser o seguinte: usa o reflexo, tira o braço. Aí, na hora que você recebe a picada, o que você faz? Você tira o braço. Ali é a medula mandando informação para você. Mas aí a outra informação vai para o cérebro. E essa informação que chega no cérebro, o cérebro recebe aquela informação e manda uma outra informação que diz assim: opa, essa picada doeu. Essa picada de alfinete doeu. Entendeu? Então é assim que funciona, e tudo em milissegundos. Tá ok? Que acontece conosco. Por quê? Porque nós temos neurônios correndo pelo corpo. Nós temos aqui, ó, neurônio
sensitivo, neurônio associativo, neurônio motor. Nós temos, entendeu? Que age ali nos nossos nos outros órgãos, entendeu? Então eles vão se comunicando um com o outro, entendeu? Então, o que acontece? Quando nós temos esses sensores no nosso corpo, nós temos uma outra coisa que vem acompanhado com esses sensores, que se chama de memória corporal. A memória corporal é uma recordação ligada ao corpo, que pode ou não ser percebida de uma forma consciente. Vamos lá. A memória corporal é o seguinte: acontece alguma coisa com seu corpo, os sensores captam. E os sensores mandam ali para o seu cérebro as informações. O que acontece? Fica uma memória no seu corpo. Essa memória, muitos de nós achamos que só fica no cérebro. O cérebro recebe a informação e guarda ali para ele aquela informação. Fica na memória dele. Mas nós temos aqui essa interligação do corpo. Então, essa memória também fica nos órgãos. Essa memória fica na pele, essa memória fica em cada órgão que nós temos. Essa memória fica gravada, entendeu? Então nós temos essa memória corporal. Um exemplo que diz no texto que eu li ontem, tá? Que diz assim, que tinha um neuro, né, que é um cara muito conhecido, que fez uma pesquisa com 150 pessoas que fizeram transplante de coração. E o que acontece? Ele fez um livro contando a história dessas pessoas. E uma dessas histórias foi de uma menina de 10 anos, que ela recebeu um coração de uma outra menina de 8 anos que tinha sido assassinada. Então a família daquela menina doou o coração, e esse coração foi direto para essa menina de 10 anos. Passou-se um tempo, essa menina começou a ter pesadelos, e ela começou a ver a cena do dia que aquela menina do coração foi assassinada. Ela viu o assassino, ela viu a arma e ela viu o lugar onde era. E os pais levaram ela até a polícia e ela contou para a polícia o que viu. A polícia foi atrás, investigou e conseguiu chegar até o assassino. E o assassino confessou que era ele. Entendeu? Então o que acontece? No coração que ela recebeu ficou uma memória. E dessa memória, o corpo foi se ligando cada vez mais com aquele coração, essa memória que estava no coração foi passando para o corpo, até que chegou na mente dela e começou a repassar isso em sonho. Entendeu? Então, o que acontece? O nosso corpo, ele guarda toda a informação que acontece com ele. E além disso, ele guarda essas informações como memória. Então, se acontece algo muito pesado com o seu corpo, ele vai guardar essa informação que aconteceu. Aí sabe o próximo passo? Ele vai ter um bloqueio corporal. Esse bloqueio corporal ele ocasiona quando tem alguma interrupção no fluxo energético. Entendeu? O bloqueio pode ser no sentir, no expressar e no agir. Se teve algum distúrbio, cortou um fluxo energético. Quando corta esse fluxo energético, há um bloqueio. Aí o que acontece? O nosso corpo tem uma memória e essa memória sempre vai lembrar desse bloqueio, desse corte de fluxo que teve no seu corpo. Então, um exemplo: se eu cair e machucar o joelho, meu corpo vai criar uma memória e vai dizer assim: Charles, não corre, porque se você correr você vai cair e machucar o seu joelho. O meu corpo vai falar isso para mim, e o meu corpo vai jogar um medo dentro de mim para que eu não corra mais. Assim como outras coisas podem acontecer. Um exemplo: bloqueio corporal. Se você teve uma dificuldade, poxa, passei fome.
aquilo vai ser é uma mudança na sua vida, é um bloqueio corporal. Que você vai falar assim, poxa, eu nunca mais quero passar por isso. O seu corpo está passando essa informação para você, que ele sempre precisa de comida, que ele não pode passar fome. Então, ele cria um bloqueio, entendeu? E sempre quando você pensa na situação de passar fome, ele vai passar uma sensação de medo para você, para que você corra atrás e não passe por esse sentido de passar fome, passar por isso de novo. Entendeu? A mesma coisa, um exemplo, se uma criança é abusada e ela tem, vamos lá, uma criança de 3 4 anos de idade é abusada e não consegue falar para os pais, isso acontece uma quebra de fluxo energético no corpo humano. Então o que acontece? Gera um bloqueio corporal. Então essa criança vai crescer com esse bloqueio corporal. Mas aí o corpo vai se manifestando como? Na expressão da criança, no comportamento da criança. Então aquele bloqueio corporal vai mudar a vida daquela criança por causa daquele abuso que ela recebeu nos seus 3 ou 4 anos de idade. Por quê? Porque é o corpo que diz. É o corpo que comanda. Entendeu? Então o corpo informa o que está acontecendo com ele ou o que já aconteceu com ele. Então, eu sou muito tímida. Então, se você é tímido, é porque houve um bloqueio corporal em algum momento da sua vida. Pode ser até na gestação da mãe, até nos primeiros meses. O que aconteceu ali pode criar um sentido de timidez para você mais tarde. Eu não sou associativo, eu não sou assim de ficar conversando com as pessoas, de conseguir amizade, de conseguir isso, conseguir aquilo, de me expressar, tá? Tudo isso é um bloqueio corporal. E esse bloqueio corporal aconteceu em algum ponto lá atrás da sua vida, entendeu? E nós vamos estudar mais essa semana sobre esses bloqueios corporais, tá bom? Eu vou terminar por aqui esse estudo, tá bom? Hoje é terça-feira, eu vou terminar por aqui. Mas durante a semana nós vamos estudar mais um pouco sobre o nosso corpo, tá bom? Porque nós precisamos conhecer o nosso corpo. Se nós não conhecemos o nosso corpo, nós não conseguimos ser separados. Nós não conseguimos dar o nosso melhor para Deus. Por quê? Porque o nosso inimigo sempre vai usar alguma coisa que está de errado no nosso corpo. Tá ok? Deus abençoe a vida de vocês. E abençoe a vida de vocês. E que Alcha esteja com vocês dia após dia.